de reflexão democrática e de diálogo. Obrigado pela presença. Seguindo aqui com as apresentações, também aqui à minha esquerda, Graziela Ravassi, nutricionista clínica e funcional. A Graziela é doutora em oncologia, diretora científica de nutrimetabolômica da Ion Medicine. Seja bem-vinda, Graziela. Obrigada, Mauro. Queridos ouvintes, é um prazer estar aqui de novo e é um prazer dividir essa mesa, então, com esses colegas aí tão queridos. Obrigada. Passando agora aqui para minha direita, o Kleber Carrilho, cientista político, professor de comunicação política na ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Seja bem-vindo, Kleber. É um prazer sempre estar aqui, Mauro. Também dividir essa mesa com vocês vai ser muito interessante, até porque temos muito pano para manga, né? Temos, e como temos. E também conosco Jandaracy Araújo, subsecretária estadual de empreendedorismo, micro, pequenas e médias empresas. A subsecretária também é professora, empresária. Seja bem-vinda, Jandaracy. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E a gente tem muita coisa para discutir. E o mais interessante é que a gente está no momento de que a palavra dos bons ela tem um peso. Né? Chega de silenciar e aceitar todos os absurdos, e é muito bom a gente estar podendo ter esse diálogo aqui com pessoas tão ilustres. Então vamos aqui ao nosso primeiro tema. Por falar em pano para manga, né, Kleber? Então vamos aí. Aliás, manga lá na Paraíba é propina. Viu? É bom saber que na gíria, mas mangas é uma propina. O linguajar brasileiro é rico. Para começar aqui, gente, eu vou ler um trecho de um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, artigo de autoria da jornalista Vera Magalhães. Senadores, deputados, advogados, cientistas políticos, ministros do STF e cidadãos em geral discutiram nesta semana de forma aberta e com enquadramento legal se Jair Bolsonaro incorreu em crime de responsabilidade nas ofensas contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, ao repetir insinuações de cunho misógino e sexista, já desmentidas por documentos. Segundo a jornalista Vera Magalhães, do jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro parece buscar uma cortina de fumaça para o tema que virou obsessão sua e de sua família, o assassinato do miliciano Adriano da Nóbrega. Procurador Liviano, vamos começar pelo final aqui da nota. Cortina de fumaça a qual se refere a jornalista Vera Magalhães está muito espessa, não dá para ver nada, ou dá para entrar e tentar enxergar alguma coisa no final disso? Bom, nós estamos reunidos aqui para dissipar a cortina, né? Vamos tentar pelo menos dar os nossos pitacos aqui, e a Vera Magalhães, sempre querida e com muita visão, ela aponta com propriedade isso, né? Este crime, ele merece apuração, né? E as milícias são um assunto que merecem atenção, reflexão e cuidado, né? E nós não devemos nos conformar com cortinas de fumaça. Elas são inadmissíveis diante da ideia da necessária transparência. Nós precisamos colocar esses, né? Verificar o que há por trás deste crime, né? Que envolveu este indivíduo que você mencionou na matéria importante aí da Vera Magalhães. Mas eu quero falar muito sobre o assunto, objeto desta declaração do presidente, né? Que a cada dia nós não sabemos qual será a novidade que virá à tona, o que nós vamos comentar, o que nós vamos avaliar. Um presidente da República precisa ter compostura, precisa ter decoro, né? Não só o presidente, todos os membros do parlamento, os membros do executivo. Agora o presidente da República, ele representa a nação. Ele é aquele que é o nosso mandatário perante o mundo, né? Aquele que recebeu um mandato para nos representar. E precisa nos representar de maneira digna, de maneira ética, de maneira respeitosa, né? Esta declaração me ofende. Eu me sinto ofendido e vejo uma ofensa gravíssima às mulheres, inadmissível. Ele não está ofendendo uma pessoa, ele não está ofendendo a jornalista da Folha, que é uma mulher respeitável, uma mulher de alto senso profissional, reconhecida, brilhante. Ele não está ofendendo a Patrícia, ele está ofendendo a todas as mulheres. Ele está ofendendo a toda a democracia. Ele está ofendendo a toda a sociedade. Ele está ofendendo o direito à informação que ela representa, né? Esta situação é
absolutamente inadmissível. E todos os dias nós somos atordoados com estas mensagens, né? E, como se colocou aí, como você destacou, ela já exibiu os diálogos. Os diálogos já foram exibidos. Estas falas com cunho sexual, ofensivas, desrespeitosas às mulheres, sequer têm lastro hipotético, porque ela mesma mostrou que aquilo não procede. Portanto, sob todos os pontos de vista, é absolutamente condenável, asqueroso, esse tipo de referência desrespeitosa à mulher. E a Folha de São Paulo, que eu cumprimento, que acaba de completar 99 anos, e é importante nós termos jornalismo corajoso, plural, que divulgue o que tem que ser divulgado, doa quem doer, né? Também é atacado, porque ela representa, e o presidente sistematicamente, ele se dirige, ele ataca, ele agride este jornal. Quando o jornal incomoda, significa que ele está protegendo o direito à informação, que o senso crítico na transmissão da informação está sendo protegido. Vida longa a Folha de São Paulo, divulgando doa quem doer, né? Parabéns à Folha de São Paulo pelos seus 99 anos. Continue fazendo jornalismo independente, criativo, corajoso, que não se curva. É o que se espera dos grandes veículos. E minha solidariedade à jornalista Patrícia Campos Melo, ofendida desta maneira grotesca, inadmissível por aquele que deve ser o mandatário que representa a sociedade. A meu ver, juridicamente, cabe sim a discussão sobre o impeachment do presidente, porque ele tem que manter o decoro. Decoro é um dos elementos. Não é só roubar, né? É ter uma atitude decorosa no exercício da função. Kleber Carrilho, você compartilha da opinião do procurador Liviano? Tem crime de responsabilidade nas ofensas contra a jornalista e contra todas as mulheres, e neste caso cabe um processo de impeachment? Olha, é interessante a gente notar o momento que a gente está vivendo, né? O presidente tentou durante muito tempo elevar alguns assuntos justamente para que os assuntos que mais doíam para ele, que eram mais complicados para ele, estivessem esquecidos. A tal da cortina de fumaça. Neste momento ele ultrapassa um limite, que é o limite de fazer aquele barulho que ele sempre fez ali na Porta da Alvorada. Não, aí é um crime, ele precisa ser investigado, precisa ser verificar quais são os limites para o pedido de impeachment, por exemplo. Agora, o que é fundamental é a gente pensar também politicamente. Para o projeto que ele representa, então as pessoas que estão com ele, até que ponto não estão olhando agora e dizendo qual é o momento de saltar fora ou deixar este personagem de lado? Por quê? Neste momento ele causa uma instabilidade num projeto que o elegeu. E é claro que um projeto de poder é muito maior do que uma única pessoa, mesmo que ele seja o presidente da República. Então, além dos problemas criminais, legais, todos, existe também um problema político muito sério, que é a possibilidade de uma parte daqueles que o apoiaram olhar para isso como um momento de dizer, olha, chega, a gente não pode colocar em risco o futuro de um projeto conservador, cristão, à direita, liberal na economia, essa coisa toda, a gente não pode colocar esse projeto em risco para defender uma postura de um personagem, por mais que ele seja o presidente da República. Essencial, e acho importante que a gente sempre discuta isso. Alguns defensores dizem, mas ele foi atacado pela imprensa. Calma aí, gente. As relações entre imprensa e governo sempre são de conflito, até porque é natural da democracia que isso ocorra. Se o jornalismo não fizer crítica, não é jornalismo, é publicidade. Né? Então, a crítica vai acontecer. Agora, ele também pode criticar o jornalista. Criticar não é isso que ele fez. Atacar é outra coisa. O que ele está fazendo é um ataque que a gente não consegue nem entender como é possível isso acontecer num momento oficial, porque ele está ali como presidente, na frente do palácio. Ele não está não foi uma gravação que fizeram dele no fim de semana com os amigos na churrasqueira dele na Barra. Não. Foi na frente do palácio, ele saindo do Palácio da Alvorada. Aquilo é um ato oficial. Institucional. Ato de poder. E isso é importante que a gente pense. A cadeira da presidência da República, o cargo, ele é fundamental para a sobrevivência da democracia. Uma coisa dessa não pode ser ligada ao cargo. Então, talvez o presidente, e aí pensando politicamente, não esteja à altura da cadeira que ele
em que ele está. Porque se a cadeira é mais importante, se o cargo é mais importante para a manutenção da democracia, então que troquemos quem está no cargo. Este é o pensamento de todos que apoiam um pedido de impeachment a partir daí. Secretária Jandaraci, como é que essas declarações contra a jornalista Patrícia atingiram a sua condição de mulher? Foi bem colocado. Eu acho que atinge a condição de qualquer mulher. Eu não consigo imaginar, né, alguém que se diz cristão ter uma postura de ataque tão grosseira contra uma mulher. Então, ele não vai só contra a instituição, ele vai também contra ao que ele prega como religiosidade, como postura, como humanidade. Não cabe mais esse tipo de postura em nenhum ambiente. Isso não é só uma questão de um político. Isso não cabe no ambiente privado, isso não cabe na vizinhança, isso não cabe no condomínio, isso não cabe em lugar mais nenhum. Esse tempo já passou. Não dá mais, não é uma questão de politicamente, simplesmente. É muito além disso. Todas as mulheres, e eu me pergunto, como silenciar e como apoiar esse nível de agressividade? Não há discurso, nem política, nem agenda econômica que justifique o silêncio perante uma atitude dessa. Muitos, em alguns grupos que eu participo, mas a economia está crescendo, não justifica. Aliás, deveria dar um review e olhar o que aconteceu em Davos. Um dos maiores bancos do mundo, Goldman, hoje só faz IPO se tiver 30% de mulheres em conselho. Sim. Que tamanho de retrocesso a sociedade brasileira está aceitando com a desculpa de avanço econômico? Será que realmente a cortina de fumaça? Vamos entrar agora em momento de votações de reformas importantíssimas, reforma administrativa, reforma tributária. E nós estamos gastando energia com conversas de Twitter, com falta de postura, num país de dimensão continental e que atinge e tem uma representatividade muito grande em toda a América Latina. Então, não dá para defender o indefensável. Esse é o risco do projeto, né, que o Kleber... que o Kleber bem colocou, de projeto político. E até quando? Até quando? O país e as instituições são muito maiores do que uma pessoa. Eu já falei isso em uma outra conversa recente, repito, não podemos... Temos que parar de acreditar em Sassamutemas. A gente tem que parar de acreditar em Salvador da Pátria. Temos que começar a acreditar nas instituições, acreditar no que tanto se lutou nesse país por uma democracia. Muitas pessoas morreram para poder hoje a gente estar aqui sentado e poder fazer esse tipo de comentário. Então é inadmissível que uma mulher seja atacada dessa forma. Como bem colocou Liviano, ele atacou a todas. Independente se fosse um homem, um jornalista homem, como é que seria? Quais seriam as frases? Ele já atacou o jornalista homem, dizendo que tinha cara de homossexual, né? E aí, o que impacta, essa pessoa deve ter algum problema em relação à sexualidade, porque efetivamente nada justifica esse tipo de postura. Mas eu até publiquei hoje uma frase do Luther King, que não é esse tipo de postura de pessoas que são misóginas, sexistas, LGBTfóbicas, não é isso que incomoda. Incomoda as pessoas que se dizem do bem silenciarem isso mesmo. E aplaudirem esse tipo de atitude. Graziela, na sua condição de mulher, como é que isso te afetou? Eu acho que a Jandaracira falou tudo que eu gostaria de ter falado. Eu acho que é realmente um ataque para todas as mulheres, né? E eu, como cidadã, na verdade, eu não sei qual é a força que nós teríamos para ir contra isso, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, eu vejo na minha instituição. Né? Na minha instituição existe o machismo. Claro que a gente tenta combatê-lo, né? Mas dentro das nossas pequenas instituições ainda a gente sofre, né, com esse tipo de atitude. E talvez seria uma consciência coletiva, mudar do pequeno para o maior, né? Deixa eu só pegar uma carona aqui. Eu estou sentindo falta de uma manifestação da primeira-dama. Ela é mulher? Alguma coisa ela tem que dizer.
Será que ela se Relaxa, manifesta em normal. casa, puxa a orelha do presidente? Você, acho que, né? Deixa eu provocar, Jandara. Deixa eu provocar. Ontem eu ouvi alguma coisa que o filho do... Não sei, eu nunca me lembro do número, mas o Eduardo Bolsonaro disse que... Filhos são assim, números, né? Filhos são como números. assim o presidente é machista se ele deixou a mulher falar na posse? O verbo deixar é interessante nesse processo. Exatamente. Porque eu não sou machista porque deixo minha mulher trabalhar. Olha que coisa. É muita generosidade, essas frases, né? É um ser generoso. Mas aí que tá o detalhe. E é uma questão de linguagem mesmo. As pessoas acham que não são porque deixam. É tão estrutural. Uma concessão. Isso que eu ia falar. Há um componente que a gente tem que pensar sobre a linguagem mesmo. Ele não tem que deixar, ela pode falar. E aí que está o detalhe. Você rouba a possibilidade de ela tomar as próprias atitudes e diz que você dá a ela o direito de, neste momento, tomar uma certa atitude. Isso é de um controle que a gente, como homem, realmente precisa observar o tempo todo. Porque a nossa criação também faz com que a gente cometa esses erros. Não são deslizes, não são erros. E a gente precisa se observar o tempo todo. Opa, o que está acontecendo aqui? Né? O verbo é correto, a frase é correta, eu estou reproduzindo um componente social estrutural, que é o tal do machismo, e que existe mesmo, né? Você estava falando do seu ambiente, mas existe em todos os ambientes. Sim. E se a gente não assume antes de... Né? Isso é cultural, na verdade, né? Mas a gente tem que lutar exatamente. Eu acredito muito, a cultura do Brasil, nós que fomos um país, somos um país, infelizmente, que nascemos dentro de uma cultura patriarcal, machista e racista. E escravagista. Então, vamos assim, e a gente, a luta, nós estamos aqui, a luta lá, o contrapor o que se é dito correto é todo dia. É cansativo, às vezes falar o óbvio se torna maçante, incomoda aos ouvidos, se você só se torna o chato da conversa, mas eu acredito muito na evangelização, roubando o termo cristão da evangelização, todos os dias. A gente começa, o efeito, uma pessoa pode mudar sim no mundo e o ambiente que ela muda, todos os dias, porque senão eu não estaria aqui. Se não tivessem pessoas que nos seus ambientes levassem essas pautas, nós não estaríamos aqui, nesse momento, fazendo o que nós fazemos e sendo quem nós somos, tendo a possibilidade de ser quem nós somos. Então, quando o endosso, que muitas pessoas falam que a fala dele endossa as pessoas machistas, endossam os racistas, não, é o contrário. Eu tenho uma massa da população endossando essa fala. A partir do momento que não reverbera, que não contrapõe. E todo cidadão... E que o defende cegamente. Que o defende cegamente. Todo cidadão deveria saber o papel dessa importância em contrapor esse tipo de declaração, seja do presidente ou qualquer outro líder, que seja seu líder religioso. A coisa se estende até o ponto de uma violência. O deixar uma mulher falar em 2020 é uma piada de muito mau gosto. Causa repugnância, esse tipo de fala. Para a gente fechar esse tema, me chamou a atenção essa defesa cega. Isso que está acontecendo em relação a determinados políticos, por conta do personalismo político, de você fazer uma defesa cega, tanto à direita quanto à esquerda, isso tem que ser observado daqui para frente nas próximas eleições. É como a Jandaraci falou, isso é uma pregação de todos os dias. Né? Sempre é bom lembrar que este ano nós vamos eleger 60 mil vereadores, 5.500 prefeitos. Todos os dias precisamos lembrar qual a seriedade destas escolhas, a repercussão que isso vai trazer. E olha o preço que nós estamos pagando. Né? Esta defesa cega, indiscriminada, desrespeitosa à dignidade humana. Cada pessoa precisa ter sentido da sua responsabilidade como cidadão. Depois, você faz a escolha de uma maneira equivocada, você paga o preço por 4 anos. Se for senador, são 8. Né? Então, é necessário que haja consciência, responsabilidade e sentido de pertencimento a algo maior, que é o coletivo, que é a sociedade. Não são questões individuais. Né? As pessoas precisam ter esta seriedade.
Vamos lá, gente. Próximo tema é o seguinte. A microbiota intestinal, conhecida como flora intestinal, pode desempenhar inúmeras funções benéficas que vão muito além do intestino. Estudiosos sugerem que o seu sequenciamento genético pode ser um componente essencial na medicina, pois, entre outros benefícios, poderá ajudar a compreender quais os probióticos e prebióticos mais adequados para cada indivíduo, acompanhar os efeitos de dietas, verificar o efeito do uso de medicamentos e identificar possíveis causas de desconfortos intestinais. Graziela, o que a gente pode ter de novidade em relação ao sequenciamento genético da microbiota intestinal? Como você bem falou, Mauro, a microbiota intestinal, então, é a nossa flora intestinal, né? A popular flora intestinal. Então, hoje existe um exame que é capaz de mapear a nossa flora intestinal. Esse exame, na verdade, ele é uma ferramenta da atual medicina de precisão. Qual que é o objetivo da medicina de precisão? É encontrar o tratamento certo para a pessoa certa e no momento certo, através de exames que usam tecnologia de última geração, né? O mais revolucionário assim, da medicina de precisão é que num futuro bem próximo, as pessoas elas não vão mais ao médico porque elas estão doentes. Elas vão ao médico porque elas podem saber se elas estão predispostas a desenvolver alguma doença. E esses exames, eles são capazes de nos informar riscos, se essa pessoa ela tem um risco maior ou menor de desenvolver alguma doença, né? Isso, na verdade, começou a partir do projeto Genoma. Um dos objetivos do projeto Genoma era identificar genes no nosso corpo que eram capazes de predizer se uma pessoa poderia desenvolver alguma doença ou não. Se uma pessoa poderia desenvolver câncer ou Alzheimer, né? Mas com o avançar dos estudos, a gente sabe hoje que para o nosso corpo ele funcionar adequadamente ou adoecer, nós não dependemos só dos nossos genes. Nós dependemos também, ou até mais, dos genes bacterianos. Então, hoje a gente já sabe que existem 2 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células no nosso organismo, né? Se a gente pensar em material genético, existe uma proporção de 10 vezes mais material genético das bactérias do que das nossas células. E isso significa que elas trabalham para nós. Então, é assim, a gente dá moradia. Tá? Nós somos a moradia das bactérias. E elas pagam aluguel. De que maneira? Elas produzem inúmeras substâncias. Desde substâncias que são vitaminas, elas produzem substâncias que ajudam e regulam o nosso sistema imunológico, sintetizam hormônios, nos ajudam a metabolizar nutrientes. Quem é que está na vanguarda desses estudos, Graziela? O Brasil está nisso? Tá. E está bem forte nisso, viu? Está bem forte. Como a medicina de precisão, ela é uma ciência ela é uma área, na verdade, que cresce absurdamente. Hoje a gente já sabe que só conhecer as bactérias do nosso intestino não é suficiente para predizer saúde ou doença. A gente, na verdade, tem uma outra ciência crescendo junto com a nossa microbiota intestinal, com a nossa flora intestinal, que é a metabolômica. A metabolômica, ela estuda o metabolismo do nosso corpo. Então, é assim, através de exames metabólicos, a gente consegue saber que tipo de metabolismo o seu corpo oferece para as suas bactérias e que tipo de substâncias elas devolvem para nós. Resumidamente, se você tem um estilo de vida saudável, tá? Porque o estilo de vida influencia o metabolismo. Se você tem um estilo de vida saudável, que inclui alimentação adequada, fibra, verdura, fruta, legumes, aliado à atividade física, controle de estresse, eu favoreço o crescimento de bactérias boas no meu intestino. E isso está ligado à saúde. E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma dieta desequilibrada, né, rica em produto ultraprocessado, eu favoreço o crescimento de bactérias mais patogênicas ou malvadinhas, né, aliado ao sedentarismo, e isso predispõe o indivíduo a ter uma doença. Então, para nós, profissionais da saúde, como médicos e nutricionistas, ter exames como esses, como genético, sequenciamento da flora intestinal e principalmente o metabólico, a gente consegue identificar o metabolismo de um indivíduo
identificar desequilíbrio, corrigir ponto a ponto, através de principalmente mudanças no estilo de vida, e prevenir o desenvolvimento de doenças. Bom, estamos falando de estudos. Agora, a aplicação prática do resultado desse estudo ou desses estudos, essa aplicação está longe ainda? Não, já é uma realidade clínica. Ela é uma realidade clínica que poucos profissionais ainda têm acesso, porque, na verdade, se desenvolveu um exame mais rapidamente do que a educação dos profissionais de saúde. Então, existem alguns profissionais de saúde que são aptos a aplicar esse exame e saber realmente como ele funciona dentro de um metabolismo. É quando isso vai atingir a sociedade como um todo. Exatamente. Né? Isso é uma questão de saúde pública. Isso, exatamente. Porque isso não pode ser um privilégio apenas de poucos. Mas por isso que eu toquei no assunto do metabolismo. O metabolismo, para você analisar o metabolismo do seu corpo, o metabolismo ele te informa como estão as suas bactérias lá dentro, tá? Então ele é um exame subsequente, tá? Ele vem no desenvolvimento, tá? Dessa medicina de precisão. É uma técnica muito mais barata e ela já é feita aqui no Brasil. E aí a gente tem a maior possibilidade de colocar isso não só para uma pequena população que tem um dinheiro para pagar, né? Mas pode fazer convênio com o SUS. Isso já é uma realidade. Existem pequenas startups que estão começando nessa área. Seguindo para o próximo tema, em campanha, o então candidato Jair Bolsonaro se posicionou contra a legalização dos cassinos no Brasil. Hoje, após um ano, fala-se que estaria inclinado a mudar de posição em prol do turismo, dos tributos e dos empregos. Em artigo publicado pelo Poder 360, o procurador Roberto Liviano disse que, para isso, o país precisa investir em infraestrutura de segurança pública, aeroportos, portos, setor hoteleiro, estradas, etc. Segundo o procurador, a jogatina seria a porta escancarada para a evasão de divisas e crimes do colarinho branco, como a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal e a corrupção. Procurador Liviano, o presidente Bolsonaro foi, digamos, cooptado pela jogatina, pelo lobby da jogatina? O tempo vai nos trazer essa resposta, né? O que eu acho que vale a pena discutir sobre isso, muita gente olha para esses temas e mesmo depois que esse artigo foi publicado, mas você está falando besteira, isso aqui traz dinheiro, isso aqui traz turismo, isso aqui traz emprego. E quando você começa a olhar para os dados, para a realidade, para uma série de questões que às vezes ficam subterrâneas, não é bem assim. Em matéria de turismo, nos 20 anos de 95 a 2014, o Brasil cresceu mais de 220% no turismo. Você compara com países como a África do Sul e Portugal, que legalizaram o jogo, menos da metade, né? Então o Brasil cresceu sem o jogo, né? Esses países tiveram o jogo e não cresceram. Um dado sociológico, as pessoas não fazem turismo com o objetivo de jogar. Esta falácia, não, vai vir um monte de gente aqui só para jogar. Isso não existe. Não existe o turismo para jogar. Existe gente que vai aos cassinos atrás de prostituição, inclusive infantil, atrás de drogas, atrás daquilo que é proibido no seu país de origem, né? Então, segundo estudos especialistas americanos, chega a custar $10 mil para tratar um viciado em jogo, né? Nós temos problema aqui de dengue, nós temos todo tipo de problema, coronavírus, não sabemos o que vai acontecer, então nós vamos querer criar mais um problema para nós. E de viciados em tudo. Segundo o estudioso americano, a cada dólar gerado de riqueza, você tem $3 de custo para a sociedade, né? Então há uma série de questões aí que merecem atenção. O jogo precisa ser controlado. Essa questão, o risco de lavagem de dinheiro. Eu estive em Lima dando uma palestra, uma cidade charmosa, com cultura, gastronomia, maravilhoso. Lima tem mais de 100 cassinos. Não tem riqueza econômica para movimentar isso. Ou seja, são lavanderias que funcionam 24 horas por dia. Você tem um fluxo de dinheiro enorme. Se você não tiver um sistema de controle muito sólido, você vai abrir em cada esquina espaços para legitimar dinheiro sujo, de origem criminosa. O Brasil não tem condições. Não é que estaremos... Pode ser que um dia a gente chegue lá, mas nós não temos um sistema.
de controle financeiro, de fluxos. Isso aqui é muito perigoso. Só para fechar o meu comentário. Está se formando uma frente parlamentar de resistência à legalização do jogo, né? Em boa hora, porque não se pode justificar tudo com essa questão da economia liberal. Então nós vamos pensar em amplificar, por exemplo, os grupos de tráfico, porque isso pode gerar desemprego. A pessoa está na rede do tráfico e ela vai ficar desempregada, tráfico de drogas. Quer dizer, o emprego justifica tudo. Sabe? Os matadores de aluguel, não, ele está sendo desempregado, precisamos, sabe? Então, tudo tem que ter um limite. Isso aqui é absurdo. Essa questão do jogo, ela é muito séria, ela é muito grave. Os danos à saúde, mesmo na nossa realidade, os bingos, gente idosa, ficando doente, destruindo as famílias, tirando dinheiro de comprar remédio para o vício. Isso aqui é devastador, é muito sério. Não é puritanismo. Eu até acho bonito, colorido, mas sabe, isso não é uma brincadeira. Não se pode lidar com o jogo como uma brincadeira. Isso aqui pode ser uma chaga social, problemas graves de saúde pública. Então as pessoas precisam prestar atenção nisso e olhar com seriedade para as consequências de uma coisa como essa. Minha opinião. Fala, secretário. Porque existem tantas formas da gente trazer investimento e trazer dinheiro para o país. A gente pode investir em tecnologia, né, como a gente está falando aqui em São Paulo, da criação de um City. Então, tem tantas formas da gente fazer geração de emprego e renda, né, para o país, além de cassino, que é uma discussão até, para mim, que ficaria à margem quando a gente fala da pauta econômica, com tanta coisa que a gente pode fazer ainda e de infraestrutura que não temos, que não é uma coisa que nem deveria entrar em discussão, em pauta. Mas isso é uma atuação de lobbies, que todo mundo sabe que isso existe, né? De novo, cabe a população ficar atenta. A desculpa da economia para tudo, ela precisa acabar. Né? A gente tem uma grande desculpa de vai gerar emprego, economia e vamos aceitar tudo, né? Então, da mesma forma, né, as casas de prostituição também podem ser legalizadas, porque não deixa de ser um comércio. Vamos vender mais cocaína, aumentar o emprego. Deixa eu jogar um gancho aqui que eu peguei do Liviano para o Kleber Carrilho. Eu não sei se eu entendi o que o Liviano falou, a questão de controlado, o controle. Uma coisa é o jogo num ambiente controlado, e muitos países fazem isso, não tem dinheiro em espécie. É tudo feito com cartão de crédito, então você tem as instituições financeiras, o governo controlando aquilo que se joga. Mas o que sai do controle é o vício, o que sai do controle são as questões de saúde, a prostituição, enfim. Foi isso que você quis dizer. E o volume de dinheiro também, porque no jogo vai-se com dinheiro vivo jogar. Você não tem origem, compra cartão pré-pago. Esse é um problema muito sério, porque isso expõe um problema gravíssimo que a gente vive. A gente não tem estratégia definida em qualquer canto. É isso aí. Aí em turismo, por exemplo, a gente tem inúmeras coisas para fazer. Aí alguém vem com a ideia de, não, se tiver cassino vai lotar de... Vamos lá, nós temos aeroporto, temos estradas. Esses dias eu estava comentando sobre o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 6 ou 7 aeroportos comerciais. Gente, um estado deste tamanho, não tem nada de aeroporto comercial. Qualquer paizinho com metade do tamanho disso na Europa tem 20, 30 aeroportos comerciais. A gente não tem nem isso. Aí, as soluções são mágicas, né? Não, vou trazer cassino, mas na verdade isso expõe uma ideia de turismo, uma ideia de trazer recursos econômicos, mas no fundo a questão de lavagem de dinheiro. É claríssimo isso. Aliás, o próprio ministro do Turismo é acusado de lavagem de dinheiro. Laranjal explorando mulheres em Minas Gerais. O que é interessante a gente entender também é que as comparações que a gente faz com Mônaco, e esses dias alguém estava me falando sobre Mônaco, e realmente comparar com Mônaco é algo, né, fantástico. Ou com Las Vegas. Agora, são situações completamente diferentes, com controles sociais. Observe Mônaco, não é qualquer pessoa que pode entrar, jogar, há um controle muito claro sobre absolutamente tudo que está acontecendo dentro do cassino, e é um cassino. Né? Quando a gente vai para Las Vegas, é uma cidade montada em torno de um negócio. Agora, abrir cassinos, como em Lima, você sai ali pela municipalidade de Lima, que são aquelas pequenas cidades ao redor,
de Lima são cidades periféricas, são bairros periféricos, com pessoas empobrecidas e que estão lá gastando o salário inteiro. Né? Se você conhece um pouco da realidade do aniquilando famílias, sim, né? do que o jogo trouxe para Lima, é interessante a gente observar isso. Agora, o lobby lá foi muito desenvolvido e fez com que houvesse a legalização. Se a gente deixar isso acontecer neste momento no Brasil, aí realmente nós temos mais um problema social gravíssimo para enfrentar. Detalhe, um país com tanta beleza natural a ser explorada, com tanta turismo ecológico para ser desenvolvido. Nós temos lugares maravilhosos, inclusive em interior de São Paulo, Sim. no Vale do Ribeira, tem lugares maravilhosos. E a gente está discutindo... Confina a pessoa num lugar para ficar jogando em números. Graziela, vamos falar do sua área da saúde, a saúde pública dentro deste tema. Pois é, eu estava até lendo a reportagem do Dr. Roberto que o jogo ele afeta a vida social das pessoas. Então, assim, ele pode destruir famílias. Existem alguns estudos de que um jogador ele pode até influenciar até 10 pessoas ao seu redor, né? E, na verdade, é uma... Mas é isso que todos já falaram, né? Eu acho que até é uma discussão que não merece nem tanta atenção. Até a gente, nós aqui no Brasil, nós mal temos saneamento básico. É isso. Pessoal, mais um Tantos tema. lugares, né, sem saneamento. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, determinou que o TRF2 apure suposta conduta de caráter político partidário praticada pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A OAB enviou reclamação ao CNJ depois que o juiz federal compareceu à inauguração de uma ponte e a um evento religioso na companhia do presidente Jair Bolsonaro e também do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, no último sábado. Procurador Liviano, quem que a gente vê aqui nessa situação? É um Marcelo Bretas de olho na política ou é um Marcelo Bretas, um juiz Marcelo Bretas, terrivelmente evangélico, de olho numa vaga no Supremo? Olha, eu não sou corregedor da Justiça Federal, né? Mas eu sou do Ministério Público há quase 28 anos, né? E eu aprendi desde sempre, tanto em relação a membros do Ministério Público, como membros da magistratura, você tem que ter austeridade no exercício da sua função. Né? Você não vai viver fechado num casulo, né? Mas você precisa tomar muito cuidado com as atitudes que você toma no campo público. Né? Você ir a um ato de inauguração política ao lado do presidente da República como alguém que o apoia politicamente e não estando ali representando o tribunal, porque ele poderia ter sido designado pelo presidente do tribunal para estar ali em caráter institucional. Não estava. Né? Muitas vezes os magistrados cumprem essa função. Então, é necessário ter muito cuidado, porque isto afeta a todos os juízes. Isso afeta a todos os membros do Ministério Público. Porque isso gera consequências na leitura que a sociedade faz sobre as atitudes. Das instituições. Das instituições. Nós já temos um problema de credibilidade no exercício das funções. Esse tipo de coisa gera uma leitura desfavorável, de desrespeito, de desdém, de não levar com a necessária seriedade o exercício das funções. Né? Então, lógico, cada um que cumpre o seu papel, quem fiscaliza é a Corregedoria, é o Conselho Nacional de Justiça, mas como cidadãos, as pessoas observam esse tipo de coisa e não parece algo plausível que você tenha esta mistura. É necessário ter muito cuidado, muita prudência. Né? Nós não podemos permitir que haja esta politização no exercício da função e o magistrado, ele é magistrado em todos os momentos, né? Não dá para você cortar. Nesse momento era o juiz, ali era o evangélico, ali era o São Paulino, ali era não sei o quê. Sabe, faz parte de um todo, né? Então é necessário que haja muito cuidado para que se respeite a sociedade, a própria magistratura, a própria democracia, né? A ciência política já viu algo igual, Carrinho? Sempre, né? Porque a ciência política trata disso, né? Das trocas que ocorrem para conquista e manutenção do poder. E a gente imagina que o grande foco deste ano, para alguns atores políticos,
seja a indicação de novembro do STF. Né? A gente, entendendo que o Bretas é um juiz terrivelmente evangélico, ele tem a intenção, fica claro isso, de ser o indicado. Inclusive, quando você vê quem está com ele, não é só o presidente da República, está lá o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que todo mundo sabe, é de um partido ligado a uma das principais igrejas, a Igreja Universal, uma das principais igrejas do país. É importante a gente entender esse momento, porque mais disso vai acontecer até o final do ano. Até novembro, até o momento da indicação do STF, pressões sobre o presidente vão acontecer. E, com certeza, alguns desses candidatos à vaga do STF vão aparecer aí com bastante sede, querendo chegar perto dessa indicação. Afinal, estar no STF hoje é um poder muito grande. A gente discutia, né, até perguntava para o que o Roberto Oliviano achava sobre o que é mais interessante para uma pessoa, estar no STF ou se candidatar à presidência da República, né? Porque o STF dá muito poder. Então, se a gente está falando de poder, a troca política ocorre, a pressão política também ocorre. O Carrilho, agora o Bretas, ele pode ser visto como uma eventual saída do Moro para o STF, do ministro Moro. Ele pode ser um candidato à sucessão no Ministério da Justiça? Então, aí é um dado interessante, porque eu também acredito que uma ida do ministro Sérgio Moro para o STF vai trazer a necessidade de um bom nome para o Ministério da Justiça. A questão é que se o Bretas, vendo todos os perrengues, esses perrengues entre aspas, que o Moro está passando, se ele toparia fazer parte do final de um primeiro mandato. E de um ministério que deve se desmembrar. Se desmembrar. Porque provavelmente segurança vai ser outra coisa. E final de mandato é complicado. Porque imagine que a pressão sobre o Moro já está sendo complicada no primeiro ano e meio de governo. Imagine na segunda parte do mandato, com todas as pressões para viabilizar uma tentativa de reeleição. E abrindo mão da carreira. Abrindo mão da carreira, e tendo como favoritos a segunda vaga do Supremo, o Mendonça ou o Jorge Oliveira. Sim. Portanto, o Bretas não é favorito, então ele teria que ser exonerado do cargo para ser ministro da Justiça por 2 anos, sendo que depois desses 2 anos não será nada e provavelmente não será ministro do Supremo. Não sei, eu acho pouco provável. Mesmo se ele for convidado, acho que ele vai bater nas costas do presidente. O que ele quer é a primeira vaga, isso com certeza. Ele está tentando ali ser o terrivelmente evangélico mesmo. Gente, eu quero abreviar aqui, eu vou para o próximo tema para ouvir as mulheres aqui da nossa bancada. Apesar das afirmações do governo indiano de que homens e mulheres não têm as mesmas capacidades físicas e que os militares do país não estão mentalmente preparados para serem dirigidos por mulheres, a Suprema Corte da Índia entendeu o contrário e decretou, na segunda-feira, que as Forças Armadas do país devem respeitar a igualdade entre mulheres e homens. A decisão é histórica no país, onde as carreiras militares femininas são limitadas a determinados setores e também tempo de serviço. Secretária. Então, Índia, Brasil, BRICS. Saiu uma pesquisa hoje no Valor Econômico, a gente está falando da instituição militar. Temos, né, algumas diferenças em termos de força, né, mas assim, mentalmente todo mundo... Agora, dizer que não está mentalmente preparado para ser dirigido por mulher é uma coisa que reflete muito o que acontece aqui. A pesquisa que saiu no Valor Econômico, saiu uma nota no Valor hoje, fala exatamente que homens dizendo que não, 41% dos homens falando que não se sentiam confortáveis em serem comandados por uma mulher. Então, a gente tem algum problema, né? Saiu uma pesquisa que não... Então, assim, a gente tem... Mas 59 se sentem confortáveis? Então, só para entender o número. Eles falavam... Não, eles falavam que não se sentiam confortáveis em ter as mulheres como líderes, como CEOs. Então, a gente tem aí um reflexo muito... Isso hoje, por que nós não estamos em cargos de liderança, em sua maioria? Ainda discutimos igualdade salarial. Isso aqui é um reflexo. Nós ficamos abaixo, um pouco, contando na régua, se eu não me engano, 10 posições abaixo do Canadá. Né?
E acima, BRICS, a gente é um dos últimos. Então, só para vocês entenderem um pouco do número. Eu olhei muito rápido a pesquisa hoje, porque estava no caminho. Né? É uma pauta que eu atuo de forma bastante ativa, a questão de mais mulheres na liderança. E o que acontece na Índia não é diferente do que acontece aqui. Apesar de ser uma notícia a respeito da questão das Forças Armadas na Índia, a gente tem que lembrar o nosso cenário. O que nós temos hoje no país. Quantas mulheres em cargos de liderança? Quantas mulheres em postos avançados dentro das Forças Armadas no Brasil? Qual é o cenário nosso? Acho que até contrapor qual é o cenário no Brasil. Acho que a grande discussão é qual é o cenário no Brasil e qual é o destaque das mulheres nas Forças Armadas brasileiras. Qual é o destaque das mulheres na política? Vamos fazer um retrato. A gente estamos brigando agora, né, para não ser laranja de novo, né, agora nas eleições municipais, né, em função do não pacto agora partidário, os partidos estão lutando para atingir a cota legal de 30%. E todas lutando para poder não ser só laranja, para ter direito à verba partidária. Então, vamos olhar agora para dentro de casa e ver o tamanho da encrenca que a gente tem agora em outubro, para ver se a gente consegue... Vamos estabelecer que são 30% das cadeiras e não das candidaturas. Vamos só aí fazer você não tem que ter 30% de mulheres lá. Aí, fazer só um retrato particular aqui com a Graziela. No seu dia a dia, você tem cargo de comando? Você comanda homens? Como é que é no dia a dia? Sim, na minha pequena empresa eu comando homens também. Na minha instituição pública, não. Mas é como a Jandara se falou, eu acho que né, e todos concordam, é uma luta diária, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Na Academia Mundial de Ciências, ela soltou uma lista o ano passado em que ela nomeou alguns cientistas brasileiros para compor a Academia Mundial de Ciências. E dentre esses nomes estão 5 brasileiros. Né? Dos cinco brasileiros, 3 são mulheres. Né? E isso foi dezembro do ano passado. E essa é um marco de que nunca tinha conseguido atingir anteriormente. A maioria mulheres, né? 3 dos 5. 3 dos 5, né? Sim. Então, assim, eu acho que as mulheres, elas estão caminhando, né, dentro dessa luta diária para o protagonismo em diversas áreas, né? Sim. Gente, vamos passar bem rapidinho, faltam poucos minutos, pelas perguntas do público, do Gente que Fala. Procurador Liviano, o Ricardo de Santa Cecília pergunta se as críticas do general Augusto Heleno, ao Congresso Nacional ontem são preocupantes. Olha, que há essa tensão entre o legislativo e o executivo, elas sempre existiram e elas sempre existirão, né? Quem ocupa um cargo de poder dentro do executivo precisa saber lidar com essa tensão, precisa saber dialogar, né? Já se falou que a política é a arte do possível, não é, Kleber? Então você tem que ter a dinâmica do diálogo, da conversa, não o uso do palavrão, não o uso da grosseria. Você não consegue chegar a lugar nenhum desta maneira. O Congresso virá com as suas demandas, com as suas emendas, com a questão... Nós vivemos um presidencialismo de coalizão. Dentro dessa lógica da coalizão, haverá tensões. Dentro dessas tensões, você tem que saber administrar, articular, dialogar, sem prepotência, sem arrogância. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Você tem que procurar encontrar o caminho do diálogo, né? Então, o uso desse tipo de fala, o uso desse tipo de postura é absolutamente ruim para o diálogo republicano. Só para posicionar o nosso público, foi um áudio do general Augusto Heleno vazado num evento... Eu não quero repetir a palavra que o general Heleno usou, né? Mas é bastante pesada, chamando os congressistas frase, né? de chantagistas. Sim. Né? E parou por aí. E usou uma palavra muito pesada, que começa com a letra F. Né? Tá bom assim. Né? Kleber, Marcos de Pinheiros pergunta por que o ministro Moro não considera a milícia como crime organizado. Então, não é mais juiz, né? Quem julga é juiz. Na verdade, nós temos um problema a ser resolvido, né? Em determinados momentos, a sociedade constrói
algumas organizações, elas não estão presentes no Estado, e o Estado precisa controlar para que essas instituições, essas organizações não tomem conta do que deveria ser o poder constituído. A milícia é algo que não é novo, e a milícia está presente na história, as milícias estão presentes na história, e o que a gente tem que decidir agora é o que a gente vai fazer para que essas milícias não se tornem um poder oficial. Porque ao mesmo tempo em que é necessário combater essa organização, existem tentativas claras de oficializar as milícias, de torná-las a parte das forças públicas. Isso é um risco enorme. Em geral, quando se faz isso, a gente sabe o que acontece, né? Em outros momentos da história, isso aconteceu. Então, a questão do Moro com as milícias, eu não sei exatamente qual a relação dele, né? Nem quero saber, mas é fundamental que o judiciário no Brasil preste atenção a isso. E principalmente nos estados em que elas estão mais fortes, que haja uma organização para o combate. Graziela, bem objetivamente, a Daniela de Bela Vista pergunta em que medida os alimentos industrializados são responsáveis diretos pelo alto índice de câncer no sistema digestivo. Alimento industrializado pode aumentar a inflamação pode modificar o nosso DNA, os nossos genes, e favorecer o desenvolvimento de câncer. Secretária Jandaracy, a Rita de Diadema pergunta: é importante para o micro e pequeno empresário a escolha do regime tributário para o seu empreendimento? É fundamental. Até porque é isso que vai delimitar como ele vai operar corretamente e definir o processo dele de avanço. Então, definir o regime tributário é fundamental e todos devem ficar atentos agora à reforma tributária, e que um dos pontos mais discutidos na prática, né, dito claramente não está, mas na prática é acabar com o Simples Nacional. Eu acho que isso é um ponto que deve ser bastante discutido. Eu acho que todos que são empresários, que têm um micronegócio, devem se atentar bastante à questão da reforma tributária. Está dito de forma não muito clara, mas a partir do momento que você tira débito e crédito, só os contadores vão entender o que eu estou falando agora, peço desculpas, mas você encerra com esse modelo, porque qual vantagem você teria de comprar alguém que é Simples Nacional se você não pode fazer débito e crédito? Então, a gente precisa avançar muito nessa discussão, é uma pauta aí extremamente importante, porque isso vai afetar muito os pequenos empresários. E procurador Liviano, o Jaime do Jardim Bonfilho, olha, a última pergunta, ele pergunta por que a situação dos mais de 240 mil presos sem condenação não tem a mesma repercussão que a prisão em segunda instância. Porque esse é um tema que não gera votos nas eleições. A gestão do tema prisional, ela infelizmente não é priorizada como deveria. Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, mas a repercussão não é a mesma e, a meu ver, é um tema que não sensibiliza, não mobiliza a sociedade. A sociedade é tão atacada, tão machucada pela violência, na visão das pessoas, elas querem ver o indivíduo preso longe dela, porque o problema fica mais distante. É bem complicado. Um abraço ao Jaime do Jardim Bonfilholi. Agora as despedidas, começando pelas mulheres. Secretária Jandaracy, palavra final. Bom, eu acho que nós temos aí um grande exercício, todos nós, primeiro de ficar atento a todas as reformas que estão acontecendo agora, reforma tributária, administrativa, para a gente não ser pego de surpresa, como, né, muitas pessoas hoje reclamam, mas assim, era aberto, as pessoas podiam se manifestar, e também ficar atento e não deixar passar coisas que são inegociáveis, não defender o indefensável nunca em função de um projeto político que não se justifica. Graziela. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes, desejar uma boa tarde e agradecer a agradável discussão aqui da mesa. E quando a gente fala de saúde, lembra sempre, estilo de vida saudável é sempre a melhor solução para a prevenção de doenças. Kleber Carrilho. Muito obrigado, é realmente bacana participar desse momento de debate, num momento tão complicado da história do Brasil, né? Nós teremos que ser muito observadores do que está acontecendo para questionar, afinal, a nossa democracia se encontra em risco. Então, a gente precisa observar o tempo todo. Boa tarde. Procurador Roberto Liviano. Como começou a dizer a Jandaracy, Martin Luther King tinha um pensamento muito importante. O grito dos maus, ele não surpreende.
O silêncio dos bons é que é preocupante. Então não nos permitamos ficar em silêncio diante das barbaridades. Exerçamos a nossa cidadania e cumpramos o nosso papel dentro da sociedade. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o procurador de Justiça Roberto Liviano, a nutricionista Graziela Ravassi, professora e empresária, subsecretária estadual do empreendedorismo do Estado, subsecretária estadual de empreendedorismo aqui em São Paulo, Jandaraci Araújo, o cientista político Kleber Carrilho. Na mesa de som, o Fabiano Souza, chefia técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias, eu esqueci de dizer, encerrando mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.